Eu tô me sentindo meio estranha sem óculos, mas se eu colocar vai dar reflexo pra vocês, então vamos sem mesmo. Oi gente, eu sou a Paloma, esse é meu canal, espero muitíssimo que vocês estejam bem no dia de hoje. Eu estou aqui pra compartilhar com vocês a minha TBR da Maratona Fantasice 3.0. Eu acabei de sair do serviço, assim, faz uma meia hora que eu saí do serviço, então eu sinto que eu estou um pouco devagar no sentido mental da coisa. Relevem, tá bom? A gente finge que eu tô plena, porque eu tô exausta hoje, gente. Eu tô exausta. Mas eu precisava compartilhar todas as informações da Fantasice 3.0 com vocês, então vamos conversar um pouquinho sobre essa maratona maravilhosa. A Maratona Literária Fantasice foi organizada desde sempre por duas pessoas maravilhosas, e esse ano não é diferente. Quem está organizando essa maratona é a Monique, do Viagens Literárias, e a Milena, do Enevoada. Eu vou deixar os canais aí das duas marcados aqui na descrição, assim como o post oficial da maratona no Instagram, caso vocês se interessem em saber um pouquinho mais, né, ter um pouquinho mais de informação, fora as que eu vou falar aqui pra vocês. Como o próprio nome já diz, é uma maratona que já está na sua terceira edição, então assim, já é sucesso. E o nome também dá claramente aí a dica do que é essa maratona. A Fantasice 3.0 é uma maratona destinada à literatura fantástica. Fã de fantasia, essa é a sua chance de entrar numa maratona focada em livros de fantasia. A maratona vai começar agora dia 11 de julho, bem pertinho, por isso é que eu estou compartilhando a minha TBR com vocês, mas ela vai até o dia 27 de agosto. Então, para nós, leitores comuns, mortais, temos muito tempo para ler vários livros de fantasia. É a sua chance de pegar aquele livro encalhado da sua estante, é a sua chance de pegar aquele livro hypado da sua estante, de fantasia, obviamente, e pegar para ler com a gente, porque tem bastante tempo para ler muita coisa de fantasia. Eu amo fantasia, gente, vocês sabem disso, eu sou uma leitora de fantasia nata, mas faz bastante tempo que eu não pego livros de fantasia seguidos pra ler. Isso precisava mudar quando as meninas sugeriram, né, essa maratona. Eu prontamente aceitei, porque eu tô precisando ler mais livros de fantasia. Vou compartilhar com vocês quais livros eu escolhi pra cada desafio da TBR que elas fizeram, e tá bem legal, então vamos conversar sobre os livros. Como eu falei, são, acho que 5 desafios, e a gente vai usar esses desafios para criar uma TBR. Se você não gosta de criar TBR, tudo bem, mas não deixa de participar só porque a gente tem desafios para fazer TBR. Participa, pega um livro de fantasia, tem bastante tempo, tem leitura conjunta que eu já vou comentar sobre. É a nossa chance, gente, é a nossa chance de ler livros de fantasia, porque nós estamos precisando. O primeiro desafio é Cassidy, uma fantasia infanto-juvenil. Vocês sabem que eu amo livros infanto-juvenis, e eu estava em falta com livros de fantasia infanto-juvenis. Eu tenho algumas opções, mas nenhum estava assim prontamente aqui em casa para eu ler. Até que eu lembrei desse box que tá aqui atrás de mim. Então, a minha escolha para esse primeiro desafio é o Castelo Animado, e eu acho que está na hora de eu começar essa jornada. Primeiro porque esse livro é um clássico da fantasia. Assim como Uma Dobra no Tempo, eu acho que eles estão no mesmo nível de classiquez da fantasia juvenil. Eu também tô apaixonada por essa edição. A capa, as ilustrações que tem dentro com a divisão dos capítulos. Nós temos pequenos detalhes nas páginas. Eu tô simplesmente apaixonada por essa edição. E eu ganhei o box de aniversário das minhas amigas, então chegou o meu momento de ler o Castelo Animado. Esse daqui eu com certeza vou tentar ler, porque vocês sabem que eu amo infanto-juvenil, então eu sinto que esse daqui tem muita chance de me fisgar, assim, mas de se tornar um grande favorito da literatura fantástica. Essa é a minha primeira escolha para o primeiro desafio da TBR. O segundo desafio é Carina, fantasia com personagem não branco. Para essa, eu escolhi, que eu não sou boba, o livro da leitura conjunta que vamos fazer. E eu estou falando de Os Seis Grus. Essa é a nossa leitura conjunta da maratona. Vai ter cronograma certinho. Eu acredito que vai ter grupo pra gente discutir também. Eu tô meio por fora com essa questão de grupo, mas eu acredito que em algum momento a gente vai ter. Acho que tem Discord também pra gente comentar sobre. Essa é a nossa leitura conjunta e também é a minha escolha para o segundo desafio, porque a nossa protagonista vem da cultura asiática. Então, tecnicamente falando, esse livro traz um protagonismo amarelo, obviamente não branco, e essa é a minha escolha para o segundo desafio. Eu tô com bastante vontade de ler esse livro também. Eu acho que todos os livros que eu separei eu tô com bastante vontade de ler, mas esse daqui me chama muita atenção justamente pela premissa dele, como eu acabei de falar pra vocês. Tem muitos elementos da mitologia asiática e ele é inspirado em uma outra história, Os Seis Cisnes dos Irmãos Grimm, que a gente sabe, né, que são histórias mais sombrias, histórias mais sérias, e eu creio que a autora deixou um pouquinho dessa questão mais sóbria na história. Creio eu, tá, gente? Isso aí é o que eu acho que tem na história. Mas essa é a minha segunda escolha para a TBR da Fantasice 3.0 e também a nossa escolha para
para a leitura conjunta. Eu vou ler isso aqui com todo mundo porque eu tô precisando de um incentivo extra, então o 6 Grus é a minha escolha para o segundo desafio. Aí o terceiro desafio é Selwyn, fantasia com personagem LGBTQIA+. Esse livro, no caso, eu tava pensando se eu ia colocar ele nessa categoria ou se eu ia colocar ele na primeira categoria. E eu também tava pensando se eu ia colocar ele na TBR, porque tecnicamente, pelo que me disseram, ele não puxa tanto pra fantasia, ele puxa um pouco mais pro terror. Mas eu escolhi ignorar essa sugestão, né, essa dica que a pessoa deu. E eu vou colocar esse livro mesmo assim, porque eu tô bem animada, porque ele é um super recebido. E sério, gente, essa capa, essa premissa, ele tinha que entrar nessa TBR. Eu estou falando de Jake Livingston vê Gente Morta. Eu acho que muita gente vai colocar esse livro na TBR porque ele é um super lançamento da Record e eu tô super curiosa com essa história. Nessa história nós temos o nosso protagonista, o Jake. Ele é o único garoto gay e negro da escola onde ele estuda, mas não é só isso que o faz diferente de todos os outros alunos ali. Ele também vê fantasmas, mas não são fantasmas amigáveis, são fantasmas brutais. E ele está, obviamente, com uma cara de assustado porque ele vai ter que lidar com um fantasma específico, creio eu, que tá dando muito problema. Essa é a história de Jake Livingston vê Gente Morta. E ele é um livro bem fino, eu acredito que vai ser muito rápido, muito fácil de ler. E eu acho que ele é daqueles livros que prende a gente, sabe? Até você chegar no final. Eu não vejo a hora de ler esse livro, pra falar a verdade. E por isso é que eu incluí ele na TBR. Falaram que ele puxa um pouco mais pro terror, mas como tem fantasma, eu creio que eu posso incluir ele na fantasia. Se a gente pegar aqui, logo no início, na ficha, ele tá como ficção americana. Então por isso é que, né, poderia não ser uma fantasia. Mas eu vou colocar, ignorei as regras, porque eu quero muito ler esse livro. Esse é o terceiro livro da TBR. O próximo desafio é Adelina, fantasia com personagens anti-heróis. E eu poderia ter colocado o próprio livro da personagem que dá nome ao desafio, que no caso é Jovens de Elite, porque eu só li o primeiro livro dessa trilogia e eu já tenho os outros dois pra ler aqui em casa. Mas como sou eu, e vocês sabem que quase nunca termino séries de fantasia, eu decidi começar uma nova série. E eu acredito que esse livro tenha personagens anti-heróis. Vocês me digam se eu estou certo ou não. Mas eu escolhi O Ceifador, do Neil Shusterman. E eu sei que ele tecnicamente puxa um pouco mais pra distopia e ficção científica, mas eu ignorei as regras de novo e coloquei ele. Caso dê tempo de ler, eu posso colocar os outros livros de Jovens de Elite pra ser justa com a fantasice e ler livros de fantasia, tá? Então vai ficar como uma segunda opção desse desafio. Mas eu coloquei o Ceifador porque tá na hora. Eu peço desculpas por ignorar as regras, tá? Mas eu tô com vontade de ler, então eu coloquei. Eu acredito que esse aqui tenha personagens anti-heróis, até porque é um futuro onde ninguém fica doente, então ninguém morre, e os nossos protagonistas vão aprender a matar as pessoas para que a população esteja controlada. Eu sinto que Citra e Rowan, que são os nossos protagonistas, são anti-heróis e por isso eu coloquei esse livro, o quarto livro da minha TBR da Fantasice. E o quinto e último desafio é Gustavo, uma fantasia nacional. Eu queria muito ter colocado o livro do Gustavo, né, que dá nome ao desafio. Eu tinha intenções de comprar ele na Bienal, só que eu acabei não conseguindo comprar. E eu não vou comprar ele agora. Eu vou pegar um outro livro que eu tava com vontade de ler. Na verdade, é um conto nacional de fantasia, porque me chamou a atenção desde a época que ele foi lançado. E eu vou aproveitar essa TBR pra ler esse conto. E eu estou falando de Antes que a Morte Morra. Eu vou colocar a capa aqui. E esse conto, gente, ele me deixa muito curiosa. Basicamente, nessa cidadezinha, as pessoas não morrem mais. E a mulher mais velha dessa cidade alega que ela matou a morte. E o nosso protagonista é o neto dessa mulher e ele vai entender como é que isso funciona, por que é que isso acontece, os mistérios dessa cidade. Eu não sei quantas páginas tem esse conto, mas eu acho que ele vai ser um dos que eu vou ler primeiro, assim, porque eu sinto que vai dar um gás, sabe, pra eu iniciar na maratona, vai ser um conto, uma coisa mais curta. E essa premissa me chama muita atenção, me deixa super curiosa. A morte acaba me fascinando um pouco, sabe? Eu sinto que a Vi Schwab fez isso comigo, porque ela fala tanto de morte nos livros dela, ela personifica tanto a morte que eu fico com vontade de ler coisas assim. Aí acaba que esse conto nacional meio que supre a minha necessidade de ler sobre isso, sem que seja da Vi Schwab, que não está nessa TBR. Poderia, mas não está. Isso aí eu não esperava, gente, mas enfim. Essa é a minha TBR da Fantasice 3.0. Tem bastante coisa pra eu ler aqui nessa pilha. São livros, de certa forma, desafiadores, porque quando você começa a ler fantasia, você tem que se acostumar com um mundo novo, com personagens novos, com um conceito novo. Então, livros de fantasia, eu creio, são um certo desafio, sabe, pra gente ler. Mas eu espero muito que vocês fiquem animados pra participar comigo, com as meninas, com outras pessoas maravilhosas que também estarão nessa maratona. Eu vou ver se eu consigo achar o nome de todo mundo, deixar aqui na descrição pra vocês. São muitas pessoas mesmo que estão topando participar dessa maratona pra gente movimentar a literatura fantástica
fantástica aqui no BookTube, tá? Então eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado, espero que vocês participem e comenta aí se você vai ler na maratona e qual livro você vai ler. Infelizmente, como eu falei pra vocês no início do vídeo, eu estou trabalhando, tempo escasso pra ler, mas vai dar certo e eu espero muitíssimo que eu consiga ler todos. Me desejem sorte nessa maratona porque eu vou precisar. Curta esse vídeo se você ainda não curtiu porque me ajuda a chegar em mais pessoas. Aproveita pra se inscrever aqui no canal porque eu estou toda semana falando de livros e você não pode perder nenhum vídeo que vai sair. Sério, olha quantos livros bons eu vou ler e eu vou falar sobre eles aqui no canal, então aproveita pra se inscrever e não perder nada. Agora sim eu fico por aqui, gente, porque eu tô, nossa, em outro mundo já, mas enfim, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um beijão pra vocês e tchau!